Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso ano litúrgico. Estamos no ano C, Evangelho de Lucas. Nosso 14º encontro é o segundo domingo do tempo comum. Entramos com esta liturgia no tempo comum. O tempo do discipulado. O tempo comum quer nos colocar algumas questões fundamentais. Primeiro, quem é Jesus que nós seguimos? É o discipulado. Segundo, o que Jesus realiza em nosso favor? Terceiro, quais exigências devemos ter para seguir Jesus? Cada domingo, o Evangelho nos coloca uma dessa questão fundamental. Completa-se com as leituras também, ou com a mesma pergunta, ou às vezes até com a outra, que complementa a pergunta do Evangelho. Queremos destacar neste segundo domingo a pergunta inicial de todo o processo de seguimento de Jesus. Quem é Jesus? A antífona de entrada é tirada do Salmo 66, versão grega, 66 versão hebraica, 65 versão grego-latina. É o versículo 4, que diz: que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. O sentido do salmo, esse salmo tirado do pós-exílio, quer nos revelar a universalidade de Deus, onde todos os povos são chamados a se prostrar diante de Javé Deus. Então, essa liturgia nos chama a este encontro com Javé Deus, na pessoa do seu Filho, Jesus, que significa Javé salva. Quem é Javé Deus? É aquele em que todos os povos são chamados a se prostrar diante dele. A primeira leitura que nós vamos encontrar vem tirada do profeta Isaías, capítulo 65, do versículo de 1 a 5. É um texto do pós-exílio da Babilônia. O povo volta à terra prometida, inicia a reconstrução de Jerusalém. A expectativa é a centralidade de Jerusalém. Nós vimos que com o exílio, Javé tinha divorciado de seu povo, pois Israel, a esposa, havia traído seu Deus, aliança, o matrimônio com seu povo, servindo outros amores, outras divindades, cultuando outras divindades. O profeta Ezequiel mostra Javé abandonando o templo e a cidade de Jerusalém. Agora, com o fim do exílio, Javé volta novamente a refazer aliança com seu povo. A luz volta a brilhar na cidade, aqui simbolizados pelo luzeiro e a tocha da salvação. Ali, Jerusalém será o local onde surgirá a justiça, centrada na Torá, e a salvação em Javé, o Salvador. A luz irá atrair as nações, que verão a justiça, e os reis verão a glória, isto é, a luz da cidade. Haverá uma nova entronização de Jerusalém, uma noiva entronizada, coroa de glória. Ela será um diadema real nas mãos de Javé.
Jerusalém não é mais chamada de abandonada, divorciada, e a terra de Israel não mais será deserta, porque ela havia sido destruída. Jerusalém será amada, esposa de Javé. Javé vai desposar de novo a cidade. Ela será então a cidade predileta, a bem casada, e desposará de novo o povo. Javé vai desposar de novo o povo, que um dia foi repudiado por causa do rompimento da aliança. Jerusalém será a alegria do esposo, seu Deus. Podemos entender este texto de Isaías dentro da celebração das bodas de casamento. Vemos a imagem do rei vitorioso no dia de seu casamento. O rei é como o sol, luz. No amanhecer, no dia das bodas, o rei ia defender os direitos, a justiça da cidade e volta vitorioso e salvador. Ele toma a cidade nova, ele toma a cidade, ele toma a cidade, a noiva, como uma coroa, um diadema, pois a mulher é a coroa do marido. A esposa recebe o novo noivo, minha predileta. A imagem do matrimônio quer revelar a relação de Deus e do amor de Deus, que novamente restabelece com seu povo. Javé revela seu amor fiel e seu compromisso com o povo eleito. Deus se alegra em restabelecer a relação com seu povo amado, que é chamado a responder este amor e aliança. Já o Salmo 95, 96 da versão hebraica, 95 da versão grego-latina, é um salmo do pré-exílio da Babilônia. É uma resposta à primeira leitura. Deus age com seu desígnio salvífico na história de Israel. Deus age no seu povo como modelo de sua ação com toda a humanidade, com toda a universalidade. E Ele leva a todos, e também todas as criaturas, ao conhecimento do seu senhorio e sua soberania. Javé Deus é rei por excelência, é o esposo, age na história do seu povo e se revela sua soberania às nações. Já a segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. A igreja, corpo de Cristo, é o novo povo de Deus resgatado por Jesus Cristo na cruz e ressurreição. Todos, no meio, todos unidos no corpo de Cristo, sua igreja, são chamados à unidade deste corpo, exercendo seus carismas e ministérios. Nesta unidade age a Trindade, os dons cuja origem é o Espírito doador, os ministérios, serviços que nos colocam em unidade com Jesus, o Filho, o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, as diferentes atividades no meio do povo, é a presença do Pai Eterno que realiza todas as coisas em todos. Cabe aos ministérios 3 funções. Primeiro, o testemunho, a martiria, o testemunho da unidade. Segundo, a koinonia, a comunhão, da diversidade à unidade. E terceiro, a diaconia, o serviço. Os dons servem à unidade como serviços e ministérios. O corpo de Cristo, a igreja, na diversidade de dons, cresce na unidade em Cristo, que a todos une. Podemos aqui colocar uma exigência para o discipulado. Quais exigências para ser discípulo e discípulas de Jesus? Colocar os dons para servir à unidade do corpo de Cristo.
O Evangelho é das bodas de Caná, capítulo 2, do versículo 1 a 11. O Evangelho responde à pergunta: quem é Jesus? Celebrando esta Eucaristia, nós somos chamados a conhecer aquele que seguimos. Ele se apresenta como noivo da igreja, como vinho novo dado em abundância, o vinho melhor. Jesus é aquele também que encontramos Maria, que vai colocar os seus servidores, seus diáconos, seus servidores, nós que servimos para a unidade, todo o povo de Deus que forma esse único corpo, está à disposição de Cristo. Somos servidores. É a nós que então Maria diz: fazei o que ele vos disser. Deus se revela na pessoa de Jesus Cristo, o esposo da igreja. Javé Deus fez com seu povo uma aliança, um casamento. Esta aliança veio a se tornar, então, para nós, no Antigo Testamento, seca. Então, os vasos estão vazios, eles não têm mais vinho, acabando com a alegria da festa. Essa secura da aliança do Antigo Testamento nós encontramos nas talhas vazias. Jesus é sinal da nova aliança, que transforma a água em vinho, por meio da intercessão da mãe de Jesus. Maria é a imagem de Israel fiel, o verdadeiro sinal do novo povo de Deus, a igreja, a nova aliança. E com isso, o vinho novo traz de novo o retorno da alegria. Não acontecerá quando chegar a hora de Jesus. Jesus não só supre a falta, aliança antiga, esvaziada, mas dá alegria em abundância, a transformação da água em vinho. A nova aliança em Jesus restaura a alegria das núpcias, onde Jesus, o noivo, se esposa a sua igreja, a esposa. Igreja, corpo de Cristo. Lembremos que o texto do noivo, ele não cita a noiva. O noivo prepara então a sua nova aliança, que será realizada na cruz, a hora de Jesus, onde a igreja, a comunidade fiel, nasce da cruz, o sangue e da água. O objetivo desse evangelho está justamente nesse tempo comum, ano C, no segundo domingo, é o final mesmo daquilo que nós vemos no evangelho, quando diz assim: tal foi em Caná da Galileia, o começo dos sinais de Jesus. Então, o começo do ministério de Jesus. Então, Jesus inicia esse tempo comum, iniciando o seu ministério. E nós vemos esse ministério de Jesus iniciando em Caná, através do sinal que vai evocar, então, o último sinal, que é o sinal da cruz. Ele vai ser elevado aos céus, vai ser elevado na cruz. Então, ele manifestou a sua glória, isto é, nesse evangelho nós vemos então uma epifania. O sinal de Caná é uma epifania, isto é, ele manifestou a sua glória, transformando a água em vinho bom, e seus discípulos creram nele. A adesão dos discípulos a Cristo através desse primeiro sinal. Esta unidade que tem Jesus, que inicia seu ministério, iniciando essa caminhada do ano C, até nós chegarmos ao 34º domingo, que é a festa de Cristo Rei. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe e os irmãos e seus discípulos, mas ficaram lá poucos dias. Então, essa epifania, o início do ministério de Jesus, esse início do ministério do Evangelho de João acontece através do primeiro sinal.
Vai terminar no último sinal, onde Jesus vai ser elevado na cruz e depois ressuscitar. Então, este é o objetivo do nosso Evangelho Dominical. A antífona de comunhão vem tirada da primeira carta de João, do capítulo 4, versículo 16. Sabemos que Deus nos ama e cremos no seu amor, diz a antífona. Ele que nos deu o seu Filho, para quem nele crer não morra, mas tenha vida eterna, revelando o seu amor por nós. Agora, no seu Filho, a nós que cremos e amamos, recebemos Jesus, o pão da vida, em alimento para a vida eterna. Quem come deste pão, viverá eternamente. Então, essas aqui são algumas pinceladas para a nossa meditação das leituras, das antífonas que nós encontramos neste ano C, no nosso segundo domingo do tempo comum. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.